Nós estávamos falando com respeito à guerra que ocorre atualmente entre Israel e os seus vizinhos ali, mais especialmente o sul do Líbano e a faixa de Gaza. A imprensa tem se posicionado, os países do mundo têm se posicionado claramente contra Israel. A gente vê até a forma da notícia tendenciosa das notícias, não é? Procurando dizer que Israel está agredindo os palestinos na faixa de Gaza, está agredindo o Líbano, quando na verdade Israel está se defendendo a princípio houve ali a prisão de soldados israelenses, né? Exato. Sequestro de soldados israelenses, Exato. O que desencadeou uma reação de Israel, né? Exato. Agora, em troca da libertação desses soldados israelenses, os inimigos estão pedindo a libertação de criminosos, terroristas, prisioneiros terroristas, declaradamente terroristas. Né? Vale lembrar isso, né? Israel se recusa a negociar com um terrorista e libertação de outros terroristas, né? Então, na verdade, o que acontece? Israel está envolvido hoje numa guerra em defesa do seu próprio povo, mas não é isso que a imprensa dá a entender, né? Eu garanto para vocês que se fosse o Brasil que estivesse sendo ameaçado aqui, e o Brasil estivesse se defendendo, atacando um país vizinho, eu garanto para vocês que ninguém aqui ia achar que o Brasil estava errado, porque estava doendo em nós, né? Exato. Agora, quem sabe da situação lá de Israel é o povo de Israel que está lá dentro, recebendo mísseis em cima de suas casas e lutando para sobreviver como uma ilha no meio de inimigos. Exatamente. É isso? Mas o nosso assunto aqui não é político, nosso assunto aqui é profecia bíblica. A profecia fala com respeito a esse tempo, o tempo da restauração de Israel, que aconteceu em 1948, a partir de 1948, que excluía a cidade de Jerusalém. E isso perdurou, Israel assumiu esses territórios, até o ano de 1967. Em 1967, nós tivemos o cumprimento de outra profecia. Desta vez, uma profecia dada por Yeshua, Jesus, Exato. que disse que Jerusalém seria pisada pelos gentios até que se completasse o tempo dos gentios. Exato. Nós entendemos que esse seria pisada, quer dizer que ela seria dominada, controlada politicamente pelos gentios. Exatamente. Em 1967, o que aconteceu? Numa guerra de 6 dias, Israel derrota todos os exércitos árabes que estavam preparados para atacá-lo. Exato, chamado Guerra dos 6 Dias. Guerra dos 6 dias. E o que aconteceu? Israel atacou primeiro, antes que os aviões dos egípcios decolassem de suas bases, Israel atacou. Nos próprios hangares, né? Nos hangares, os aviões não chegavam nem a decolar. Os tanques, os soldados abandonavam os seus tanques e fugiam, né? E era uma proporção de 100 para 2. 100 pessoas para 2 israelitas. Exato. E fugiram de Israel. Quer dizer, Deus sabe por que sempre foi assim, né? 100 para 2, vale dizer, 100 para 2, Israel 2 e os inimigos 100, né? Exatamente. Pois é. E o que aconteceu então? Então, naquela guerra dos 6 dias, Moshe Dayan, general israelense, ele recupera a área, né, que é essa área que está no painel atrás de nós aqui, né? Do templo, né? A esplanada dos templos. Israel recupera a posse da cidade antiga de Jerusalém. Exato. E passa a ter o domínio, o controle político dessa cidade. Então nós entendemos que os gentios pisaram, dominaram até que se completasse esse tempo. Exatamente. Agora, Jerusalém sempre esteve no coração do povo judeu. Como o Rosh Ishai já falou, já mencionou, Israel é como uma ilha rodeada por um oceano de inimigos em seu derredor. A partir de 1948, com o estabelecimento do Estado de Israel com a capital em Tel Aviv, iniciou-se um movimento político que depois ficou conhecido como OLP, Organização para a Libertação da Palestina. Palestina esse que foi o nome dado pelos romanos ao território israelense quando sob domínio romano. A
A palavra Palestina vem da palavra Filistina, que significa terra dos filisteus. Foi assim que os romanos chamaram a terra de Israel. Vale lembrar que até 1948 nunca ninguém havia ouvido falar sobre um povo chamado povo palestino. Esse povo, na verdade, habitava na região de Israel como um povo nômade, vindo dos demais países árabes, e depois se tornou uma espécie de bode expiatório dos países árabes em derredor para favorecer uma guerra não declarada contra Israel. Ou seja, a razão e o movimento em prol da suposta Palestina nasceu juntamente com a realização da ambição sionista, idealizada por Theodor Herzl no século XVIII, de garantir a formação e a restauração de um Estado judeu na região do Oriente Médio, onde inicialmente Deus havia dado a Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Jacó são os legítimos donos daquela terra pelas Escrituras Sagradas. E você que crê nas Escrituras Sagradas precisa crer desta maneira, porque esta é a verdade. Agora, então, 1948 começa a restauração de Israel. 1967, o povo de Israel recupera a posse da cidade de Jerusalém, amplia os seus territórios, que mais tarde ele começa então a devolver numa forma negociada e garantindo a sua segurança, um espaço para a sua segurança. Mas é dentro deste período profético, após o povo de Israel voltar para a sua terra, ser liberto do cativeiro, é que o Eterno fala pela boca de Joel: naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Exatamente. Então é neste tempo, que o Eterno, então, congrega as nações. Por isso, eu digo que nós estamos vivendo os minutos finais da história. Israel já voltou para sua terra, Jerusalém já passou a ser domínio de Israel, e agora só falta o Eterno ajuntar as nações para a peleja, para com elas entrar em juízo no vale de Josafá. Exatamente. E o livro do profeta Zacarias, ainda no capítulo 14, ele nos fala claramente acerca desse tempo. Ele diz assim, a partir do verso 2º, capítulo 14 de Zacarias: e reunirei em batalha contra Jerusalém todas as nações, e a cidade será tomada, suas casas saqueadas e as mulheres violadas. Metade dos habitantes da cidade irá para o cativeiro, mas a outra metade do povo não será excluída da cidade. Então o Eterno avançará e pelejará contra essas nações, como já lutou no dia da batalha. Ou seja, o próprio Deus há de defender o seu povo Israel. E no próprio livro do profeta Joel, ele fala lá no final do capítulo 4, a gente não vai exatamente ler o que está escrito lá, mas ele cita o seguinte: ele convoca as nações. Ele fala: para a guerra, venham, pode vir. Ele fala assim: fundam os seus arados, transformem eles em espadas. Em armas, Fundam as suas foices e transformem elas em armas, porque eu irei contra vós. E a gente sabe que Israel, diante dos seus inimigos, é comparado com Davi e Golias. É um termo muito usado no que se refere às guerras entre Israel e os demais povos, porque Israel é realmente pequeno. O próprio Deus fala: eu vos escolhi porque era a menor de todas as nações. Isso não quer dizer que ela lute por sua própria força. É verdade. A força de Israel não é o Tzahar, o Haganá, Tzavah Haganá Israel, o exército de defesa de Israel. Porque não dormita nem guarda, nem dorme o que guarda a Israel. E este é o Todo-Poderoso, chamado El Shaddai, o Todo-Poderoso. Esse é o que defende o seu povo Israel. E esse é o que entrará em juízo contra as nações que vierem contra Jerusalém. Agora, Rosh Shai sempre fala que o mundo se divide em dois tipos de pessoas, Rosh? Os que são a favor de Israel e os que são contra Israel. Os que são a favor de Deus e os que são contra Deus. A pergunta é: de que lado você está nessa história toda? De que lado você se posiciona? Exatamente. Nós temos então aqui esta revelação importante,
desse ajuntamento das nações para o juízo. E uma coisa curiosa que fica aqui no capítulo 14 é que esta guerra será uma guerra convencional, porque a invasão de Jerusalém será uma invasão por terra, sem objetivo de destruir Jerusalém, apenas de destruir os moradores de Jerusalém, exatamente, porque há todo um cuidado de preservar Jerusalém de destruição. Porque ela é a central, a cidade central das três principais religiões do mundo hoje, cristianismo, judaísmo e islamismo. É sagrada para as três religiões e o grande objetivo das nações é internacionalizar Jerusalém, que Jerusalém se torne possessão mundial. Isso é defendido por vários grupos, tanto políticos quanto religiosos hoje em dia. Né? Exatamente. Então o que diz aqui? Que o Eterno, uma coisa que a gente tem em mente é que Israel nunca vai ser varrido do mapa, nunca vai ser eliminado. Entrar em guerra com Israel, emitir conceitos contra Israel, você está falando diretamente contra o Eterno, contra Deus. Israel, de acordo com as profecias, vai prevalecer. Um remanescente do povo de Israel que lá está, é claro que haverá uma grande destruição, não resta dúvida. A batalha conhecida como Batalha do Armagedon, que é esta batalha da qual nós estamos falando, ela começará lá na terra de Israel, mas ela se estenderá, o efeito dessa batalha atingirá todo mundo. Nós teremos cumprimento de outras profecias, por exemplo, de Keifas Rachali, o apóstolo Pedro fala que os elementos ardendo se fundirão. Ela terá um efeito catastrófico sobre toda a terra. Exato. Bombas atômicas, elementos atômicos se desfazendo Exato. nesta batalha final. E o Eterno, então é nesses dias que o Eterno enviará a Yeshua, ao Mashiach, cujos pés descerão sobre o Monte das Oliveiras e impedirão que todo Israel seja destruído. Exatamente. A gente então, vê... essa profecia está para ser cumprida e é depois da restauração de Israel. Ou seja, é para os nossos dias, com certeza. Exatamente. A gente vê isso claramente, Yohanan Rachalia, nos falando em Apocalipse, capítulo 10, que quando esse tempo chegar, se cumprirá o segredo que Deus havia revelado aos seus profetas. Ele diz assim: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então tem um segredo aí, Pérez. Exatamente. Tem um segredo para ser cumprido, para ser concretizado nos dias da voz do sétimo anjo, que é o último anjo. Exato. Quando ele tocar a sua trombeta, que é a sétima trombeta. Exatamente. Qual será esse mistério que vai se cumprir nos dias do sétimo anjo? O próprio Yohanan Ashalir, o apóstolo João, ele continua no capítulo 11 de Apocalipse, versículo 15, nos dizendo: e o sétimo anjo tocou a trombeta, ou seja, chegou o momento de revelar o segredo. E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, do seu ungido, e ele reinará para todo o sempre. Agora, no versículo 18 diz: e iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos seus profetas e os seus servos, e aos santos, os que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruirdes os que destroem a terra. Ou seja, juntamente com esse dia em que Deus entrará em juízo com as nações, em que o Mashiach tomará os reinos da terra, e o reino será de Deus, o nosso Senhor, através do seu ungido pelo tempo inicial de 1000 anos, juntamente com isso virá o tempo da recompensa dos justos e dos santos, os que dormem no pó e os que estiverem vivos. Então, nós teremos aí o cumprimento do grande mistério que o Eterno tem anunciado pela boca dos profetas. A introdução do seu reino, dos dias do Messias, do reino milenar messiânico aqui na terra. E as nações vão entregar o poder, o domínio que tem hoje desses países a Deus em meio a esta grande batalha do Armagedon. E, como disse o texto, será o tempo de recompensa. Por falar em recompensa, daqui a pouco nós estaremos falando com vocês sobre o estado dos mortos, a recompensa dos mortos.
Existe reencarnação? Seria certa a doutrina da reencarnação? Continue em nosso programa e você vai saber essas coisas.